Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e, junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. Jornal do Meio-Dia, Apoio Cultural, Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, Teto Imóveis, para cada alegria um momento, para cada família um teto. Olá, boa tarde. Hoje é dia 19 de novembro, estamos começando o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Hoje nós vamos te mostrar mais 2 alunos de artes visuais que estão concluindo o curso na Fundarte. Marcos Vinícius e Betina nos contam sobre suas experiências e desenvolvimento artístico. A gente também fala sobre uma estante que a Biblioteca Pública montou especialmente para os alunos que vão fazer Enem ou vestibular. E para começar o JMD, a gente fala sobre uma reunião que ocorreu na Câmara de Vereadores. As linhas de ônibus intermunicipais foram pauta na Casa Legislativa. Instituições de ensino, como o ERGS e Fundarte, solicitam modificações à Aviação Montenegro. A questão da retomada de linhas intermunicipais do transporte público montenegrino foi debatida na Câmara de Vereadores. Representantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e da Fundarte falaram sobre a necessidade da retomada das linhas para o retorno presencial das aulas. Vereadores, Poder Executivo e a Avianza Aviação Montenegro participaram da reunião. As instituições, a Fundarte, a UERGS e demais trabalhadores que necessitam do transporte intermunicipal nos solicitaram então que nós tratássemos dessa questão junto à Aviação Montenegro para a retomada daquelas linhas que foram retiradas, né, em virtude da pandemia. Então essa reunião foi para tratar disso com a aviação se fez presente e demonstrou que durante o período da pandemia não existia demanda para o transporte intermunicipal, né, porque as aulas tanto da UERGS quanto da Fundarte elas estavam de forma remota, né, ocorrendo, então não havia alunos suficientes para o transporte ocorrer, né. Agora está sendo retomada as aulas presenciais e é muito importante que a aviação retome essas linhas para que as pessoas de fora de Montenegro, da região metropolitana, consigam chegar em Montenegro para a aula, né, tanto os professores quanto os alunos, e consigam retornar às suas residências, que é o mais importante. A nossa solicitação hoje, né, junto à Câmara, foi que a Aviação Montenegro tem algum ônibus que saia daqui da cidade de Montenegro, que vá para Porto Alegre, depois às 17h10, que hoje o último ônibus é às 17h10. A gente tem professores que vão para Porto Alegre, que saem daqui às 8 da noite, 9, né? E hoje a aviação lá não está contemplando essa demanda da Fundarte para esses horários. Então a gente foi solicitar que para o próximo ano, pelo menos, né, a gente tenha um ônibus intermediário depois das 17h10, o que vai nos tornar possível as aulas à noite. Nós estamos com o planejamento e tudo indica que retornaremos às disciplinas no formato presencial a partir de 2022. Desta forma, nós temos uma estimativa de pelo menos 300 estudantes retornando ao prédio para estudar as mais variadas disciplinas. O número deles que ocupa o transporte público para ir em direção a Porto Alegre é muito grande. E agora é que ficamos sabendo que esse serviço não está mais sendo oferecido.
A pandemia da Covid-19 afetou diretamente o sistema de transporte público. A Vinza passou a ofertar linhas de ônibus em horários de pico e alguns intermediários. Hoje, um dos fatores que preocupa a empresa na retomada é o aumento de preços. A reunião em si ela era de esclarecimento, né, sobre a situação realmente do transporte público, né, e é um momento muito difícil, todo mundo tem noção disso aí, porque a pandemia trouxe uma série de dificuldades para o segmento, né, por ter que operar com situações, né, de restrição de passageiros, né, e fora disso também, né, houve, né, paralelamente aí, né, tinha uma alteração significativa, né, em custos, né, houve aumentos muito grandes, principalmente no diesel, né, e o diesel também tem puxado, né, preços assim de outros produtos, como pneus, peças, né. Então o transporte teve um aumento do custo de operação, né, e uma diminuição de demandas de passageiros pagantes, principalmente, né. E isso realmente é uma situação assim muito preocupante, porque uma vez que tu mantém toda a tua estrutura, né, operando, sendo remunerada pela passagem, né, essa equação não fecha mais, ela realmente cria um empecilho e vamos dizer, a solução natural sempre foi, né, que é aquele ciclo vicioso que se diz, né, que é a diminuição de oferta, né, que é péssimo, né? Tipo, hoje a população está esperando mais agilidade do transporte público, tá? Fora os outros aspectos de qualidade, né? Que nós também temos ciências, né? Que tem que ter um equipamento, né, melhor em termos, né, de atendimento, né? E então estamos nessa encruzilhada, né? A gente espera que haja uma alteração significativa aí em termos de políticas públicas, né, para o transporte público. A reunião possibilitou uma troca de relatos entre a Aviação Montenegro e os usuários da empresa. A retomada das linhas pode afetar diretamente o setor da educação. A reunião em si, ela para nós também, ela é muito boa em termos, né, de esclarecimentos, que possibilita a gente realmente falar, né, com as pessoas sobre o nosso problema e realmente a nossa necessidade e ver a necessidade dos usuários, né? Então, veja bem, ali foi apontado, né, que a partir de março do ano que vem, né, o pessoal já precisa saber se vai funcionar. Isso para nós seria muito bom se a gente chegasse, né, tivesse uma garantia. Não, o governo, por exemplo, vai garantir que se mantenha tais estruturas, né, ele fizesse um acompanhamento, né, disso aí, né, mas nós não podemos fazer assumir esse compromisso. Então a gente vê que aquele passageiro ainda que tem a perspectiva de retornar, ele está sendo compelido a procurar outra forma, porque não vai ter garantia, né. Então veja que é uma situação bem difícil, né, de dizer assim, que o transporte público vai voltar ao normal, né? Então, uma coisa assim que a gente vê assim os dois lados, a insegurança, né? De realmente nós de garantir a operação e o usuário de garantir também o uso, né? É fundamental, né, porque as pessoas consigam chegar aqui à cidade para estudar na Fundarte, na UERGS, né, e consigam retornar às suas casas, né? Então, se essas linhas não voltarem ao funcionamento normal, certamente o ensino na nossa cidade ficará prejudicado, sem falar que nós estamos aí numa luta para manter a UERGS aqui em Montenegro, e se o transporte público intermunicipal ele não for mantido, pode prejudicar até mesmo a manutenção da UERGS aqui em Montenegro. É de suma importância que se tenha ônibus à noite para a gente conseguir oferecer para a nossa comunidade
a aula noturna, né, que acaba nos prejudicando, porque acaba que a gente não consegue oferecer, porque o professor ele não tem como voltar para a sua residência, né? E o transporte público é o que a gente consegue oferecer para os nossos professores que vêm de fora da cidade. A reitoria já vai entrar em contato com a Metroplan, porque não é só o transporte, é a questão do passe livre. Nós somos uma universidade pública e nós precisamos oferecer transporte para o aluno que não tem condições de pagar uma universidade, quiçá um transporte particular para cá. E neste final de semana ocorre a primeira etapa do Enem. Neste domingo, os estudantes inscritos vão fazer a redação. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio tem mais uma etapa na próxima semana. E quem quer se preparar um pouco mais para o Enem pode procurar a Biblioteca Pública de Montenegro. No local foi montado um espaço especial para os estudantes que vão fazer o exame ou prestar vestibular. A Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira preparou uma estante com obras que podem cair em vestibulares ou no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes de Montenegro, que vão realizar as provas, podem ir até o local e escolher as leituras obrigatórias para os processos seletivos. As obras estão disponíveis em lista para os estudantes conferirem quais livros devem ler. Os exemplares estão expostos e identificados dentro do prédio da biblioteca, que fica na Rua Capitão Cruz, 2150, no centro. O horário de funcionamento da biblioteca pública é das 8 horas ao meio-dia, depois da 1h30 da tarde até as 4h30, de segunda a sexta. E agora vamos saber a previsão do tempo para o Vale do Caí. O fim de semana vai ser de sol, poucas nuvens e calor. No sábado, a temperatura varia de 15 a 26 graus. E no domingo, a temperatura sobe um pouquinho. A mínima prevista é de 13, mas a máxima pode chegar aos 30 graus. E agora nós vamos para um breve intervalo. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. Há mais de 30 anos, a Floricultura Bergamotão cuida do seu jardim. Aqui tem flores, folhagens, árvores frutíferas, temperos e chás para todos os gostos e ambientes. Tem também vasos dos mais variados modelos, tamanhos e cores, seixos e materiais para o acabamento de jardins. Tem ainda fontes para ambientes internos e externos. E para manutenção, temos adubos, compostos e fertilizantes. Aqui também tem opções de presentes, enfeites de jardins, licores e cachaças. É muita variedade à sua disposição. Então, se você, assim como a gente, adora tudo isso, venha nos visitar e estamos te esperando. Floricultura Bergamotão. Venha estudar na Fundarte. Aqui a gente se encontra na arte. Somos uma instituição múltipla e diversa, onde a proposta é educar através e com a arte. Oferecemos cursos gratuitos para a comunidade montenegrina. A redução de até 100% do valor da mensalidade acontece através de enquadramento socioeconômico. Inscrições para alunos novos de 29 de novembro a 5 de dezembro pelo site www.fundarte.rs.gov.br. Ficou com dúvida? Informações pelo 51 3632 1879 ou pelo WhatsApp 989 394221. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Ontem nós começamos a apresentar alguns alunos da Fundarte que estão concluindo seus cursos na instituição. Hoje a gente conta a história de mais 2 estudantes. O Marcos Vinícius, por exemplo, é aluno da Fundarte desde 2015 e ele nos conta como foram as aulas de artes visuais. O aluno formando de artes visuais da Fundarte, Marcos Vinícius, tem uma caminhada de 7 anos na instituição. Incentivado pelos pais, o intuito foi aprender técnicas de aperfeiçoamento para os desenhos que fazia desde a infância.
foram várias fases vividas no ateliê. Um grande desafio para mim nesse meio tempo foi confeccionar o caderno artesanal e me adaptar aos novos estilos de arte, como o uso de aquarela, o uso de giz pastel seco e a construção de esculturas de barro. Durante o curso, Marcos aprendeu diversas técnicas de desenho, além de conhecer novas pessoas e participar de projetos. O que mais me marcou foi o aperfeiçoamento da minha técnica, e quando eu olho os desenhos que tem nas tranqueiras, nos armários, eu vejo quanto eu evoluí meus desenhos e me sinto muito orgulhoso por isso. E também por ter conhecido pessoas muito legais. Eu vou sentir muita falta de ir às aulas da Fundarte, sentir falta da conexão que eu tinha com os meus professores, com meus colegas, as pessoas que compunham a Fundarte em geral. E também vou sentir realmente muitas saudades de ter feito esse curso e nunca esquecerei disso. Por enquanto eu tenho em mente em só continuar meus desenhos, porque eles me fazem muito bem até. E no futuro eu ainda não tenho nada em mente sobre continuar estudando artes. E quem também está concluindo o curso de artes visuais é a Bettina Luft. Ela fala sobre como foi desenvolver as suas habilidades artísticas durante o curso na Fundarte. Este ano, vários alunos se formam no curso de Artes Visuais da Fundarte. Uma delas é a Bettina, que começou a estudar motivada pela paixão que carrega desde pequena pelos desenhos. Fazer o curso de Artes Visuais foi uma chance de me aprimorar no desenho e também me aproximar de diversos tipos de artes, né? Não só o desenho, a pintura, a escultura, conhecer mais sobre esse assunto que eu gostava bastante. Durante o curso, um dos maiores desafios foi enfrentar as aulas remotas por causa da pandemia da Covid-19. Porque no presencial nós fazíamos saídas de campo, nós convivíamos ali um com o outro e isso era muito necessário para mim ter inspiração. Chegando ao fim do curso, Bettina aprendeu muito mais do que formas de aprimorar sua arte, mas também fez amigos e vivenciou coisas novas. O que foi mais legal e mais me marcou foi com certeza chegar na aula toda quarta-feira e encontrar pessoas que se tornaram meus amigos e que compartilhavam desse mesmo amor pela arte que eu. Chegar na etapa final é emocionante e gratificante, porque eu acabei fazendo muito mais do que desenhos, pinturas ou aprendendo sobre arte. Eu também fiz amizades maravilhosas, construí memórias e histórias dentro daquela sala de aula, nas saídas de campo. E eu tive um grande amadurecimento. Eu pretendo continuar conectado com esse mundo de arte. Sempre que eu puder visitar a Galeria da Fundarte eu vou. E quero continuar desenhando, mesmo que em casa. A formatura dos alunos de artes visuais da Fundarte acontece no próximo dia 22 de novembro, quando também ocorre o início da mostra do trabalho dos alunos na Galeria de Arte Luiz de Schwambach. O Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui e agora você confere o programa Dicas do Alquimista com Betinho. Você acompanha toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. A todos vocês que estão conosco, uma boa tarde e um ótimo final de semana.